Muito bem, vamos aprender agora a lição de como inserir portas e janelas. Portas, janelas, carros, vasos sanitários, árvores, tudo aquilo que vem humanizar um projeto são chamados de blocos. Nesse caso, vamos usar uma porta que já tem na biblioteca do AutoCAD. Pressionando o Ctrl 3, abre esta paleta, onde na aba Arquitetura vamos encontrar as amostras imperial e as amostras métrico. As medidas imperiais são as medidas americanas, como polegadas, como milhas, E as medidas métricas são as medidas usadas no Brasil. Então, nesse caso, vamos pegar a porta com a medida métrica. Veja, todos os blocos que tem esse pequeno raio são blocos dinâmicos. O que são blocos dinâmicos? Aquele bloco que sofre uma alteração. Se eu quiser mudar o aspecto do meu bloco, eu posso. Nesse caso, vamos dar um clique na porta métrica, esperando carregar no apontador do mouse. Agora dê um clique na porta, dentro do quarto, e vamos conhecer um pouco mais esse bloco. Podemos fechar a paleta, vamos dar um zoom, vamos selecionar a nossa porta. Veja que surge em torno do bloco várias alças e setas. Cada alça ou setas dessas aqui tem uma função. Por exemplo, essa aqui de cima seleciona o ângulo de abertura da porta. Se eu clicar, ele vai me dar vários ângulos. Vou escolher abrir 90 graus. Esta setinha da ponta define o tamanho da porta. A porta que eu vou colocar vai ser no meu banheiro. Então a porta vai ser de 60 centímetros. Clico e posso trazer até os 60 centímetros. Ou até mesmo digitar .6, Enter. Esta outra setinha aqui de baixo, ela define a espessura da parede. Nesse caso, a nossa parede tem 15 centímetros. Vamos então clicar e digitar .15 e pode dar um Enter. Essa outra alça define a direção da articulação, ou seja, posso colocar minha porta para o lado de dentro ou fora da minha parede. E essa aqui de baixo define o lado que a porta vai ser fixada, tanto para a esquerda como para a direita. Nesse caso, vamos colocar nesse canto aqui. Então vamos virar ela, vamos virar para o lado direito, Todas as portas, ela é fixada com 10 centímetros de distância da parede. Então nesse caso, mantenha a porta selecionada, pressione a tecla M de mover, dê um Enter, leve o mouse para a ponta da porta, como se fosse a ponta do caixonete, não clique, mova o mouse para a direita e digite .1, que no caso vão ser 10 centímetros, e dê um Enter. Veja que a minha porta ela vai ficar com 10 centímetros de distância do meu mouse. Agora é só trazer para o ponto que eu vou fixar, que é esse cantinho aqui, que eu costumo chamar de ponto zero da parede, e dê um clique. Veja que ele já ficou com 10 centímetros de distância da minha parede. Posso agora digitar AP, que é o atalho de aparar, dou 2 Enter para ativar o cruzamento e aparo a linha de dentro da parede do meu banheiro. Finalizo o aparar com um Enter. Vamos aproveitar esta porta do banheiro para colocarmos a porta nesse quarto aqui. Vamos selecionar a porta do banheiro e vamos digitar CO, que significa copiar. Clico em qualquer lugar da porta, coloco dentro do quarto novamente e dou um Enter. Clico na minha porta e já a porta do quarto ela vai ter 70 centímetros de distância. Levo meu mouse para o tamanho da porta e digito .7. Ele vai ser aumentado. E nesse caso agora eu preciso colocar a minha porta em outra posição. Então temos um objeto muito interessante que é alinhar o bloco ao objeto,
esse objeto que parece uma casinha aqui. Vamos dar um clique e soltar. Veja que a minha porta, eu consigo segurar a minha porta e mover. Agora, a grande função dele é essa. Ao colocar meu mouse em uma linha vertical, ela gira a minha porta para o ângulo da parede, para o ângulo do objeto que estou usando. Dou um clique, beleza, já está na posição que eu quero. Vamos agora aplicar 10 centímetros de distância da ponta do caixonete da porta. Então vamos deixar a porta selecionado. Vamos dar um M de mover, Enter. Coloque o mouse na ponta do caixonete, não clica. Puxa o mouse para baixo, vai aparecer uma linha pontilhada, que é o polar, e digite ponto 1, ou seja, ponto 10 centímetros, né? Enter. Traga novamente o apontador do mouse para o ponto 0 da parede do quarto e dê um clique. Veja, ele já aplicou em 10 centímetros. O único problema aqui é que eu tenho que colocar ele para dentro do quarto, então eu clico na minha porta, venho aqui nesta alça, que é definir a direção da articulação, jogo para dentro do quarto. E a parede, geralmente, a porta ela tem que estar fixado para o lado da parede. Então, trago o mouse aqui para definir o lado que a porta é fixada, né? O nome dessa ferramentinha aqui. Dê um clique e ela já vai girar para o lado da parede. Muito bom, agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar aqui um CO para copiar, já deixando a porta de cima aqui selecionada. Enter. Trago o mouse para essa ponta do caixonete. Não clique, mova para cima só um pouquinho e digite ponto 10 ou ponto 1. Veja que ele vai me dar uma distância, CO para copiar. Aproveitar essa porta aqui, né? E jogar no quarto de baixo. Nesse caso, observe que não dá para colocar aqui. Então você vai encostar a porta nessa quina. Veja que ele cria uma cruzinha verde. Isso é o rastreamento do snap ao objeto. Ele cria uma linha pontilhada. Quando eu chegar do outro lado da parede, ele me coloca um X. Esse X é o snap de interseção. Dou um clique e ele coloca a minha porta com 10 centímetros de distância da minha parede, exatamente onde eu quero. Clico na minha porta e novamente eu clico na alça onde define a fixação, o eixo de fixação da porta. Veja agora a minha porta. Eu tenho 3 portas já nos cômodos. Vamos digitar AP, Enter, que é o aparar, e vamos dar um segundo Enter para ativar o cruzamento, para podermos aparar as linhas de dentro da nossa porta. Aproveitando essa porta, que já está na posição que eu quero para esse outro cômodo aqui, clico nele, digito CO para copiar. Nesse caso, olha que interessante, eu já tenho aqui ele com 10 centímetros de distância. Então é só trazer meu mouse para aqui e dar um clique. Ele já vai pegar a porta com os 10 centímetros dessa parede. Encosto nessa ponta aqui, dou um Enter para finalizar a cópia e giro para o lado de dentro, né, a sua articulação. Pego agora aqui o aparar, ou digito AP, como eu estou fazendo, dou um segundo Enter e aparo novamente, já colocando a minha porta na cozinha, né? Agora, vamos colocar mais uma porta de acesso para a área de serviço. As portas de acesso, ou seja, a porta que dá uma entrada principal da casa, ela tem que ser com 80 centímetros. Então vamos clicar na porta do banheiro, porque já está na posição que a gente quer. Vamos dar um CO para copiar. Clique já nesses 10 centímetros aqui, ó, para quando mover, copiar para cá, ele já vem com os 10 centímetros de distância da parede. Clique na ponta, definir tamanho da porta e já coloque ponto 8 para colocar a porta com 80 centímetros. E basta girar a porta para dentro. Digite dê um ESC para remover a seleção. Digite AP, Enter. Um segundo Enter para ativar o cruzamento e apare
a linha da parede de dentro da porta. Muito bem. Vamos usar a porta da cozinha, porque ela já está na posição para colocar aqui na porta da frente da casa. Então vamos selecionar a porta da cozinha, vamos dar um CO, Enter para copiar, encoste o seu apontador do mouse no ponto 0 da parede, traga para o outro lado para criarmos os 10 centímetros de distância da nossa parede com a porta. Encoste no ponto 0 e mova para dentro da parede até aparecer o X. Lembrando, o X é o snap de interseção. Clique aqui e Enter. Pronto. Basta agora aumentar o tamanho da minha porta para 80 centímetros. Ponto 8. Digite AP, Enter, Enter. Clique na linha de dentro. Enter para finalizar o aparato. Pronto. A nossa casa já inserimos as portas. Basta agora colocar as portas em sua camada porta. Para selecionarmos as portas de uma forma rápida e precisa, só clicar o botão da direita do mouse sem ter nenhum objeto selecionado, escolher a opção Seleção Rápida, escolher a opção Camada, valor 0. As portas foram colocadas na camada valor 0, ou seja, camada 0. Dê um OK. Veja que as portas estão selecionadas. Abra o controle de camada e selecione a palavra porta, ou seja, a camada porta. Veja, dou um ESC, ele volta para a camada 0, mas se eu seleciono uma porta, ele seleciona a palavra porta, surge no controle de camadas. Vamos dar um ESC e agora vamos inserir as janelas. Também vamos usar a janela métrica. Vamos dar um Ctrl 3 para que surja novamente a nossa paleta. Vamos escolher a janela métrica, dê um clique em qualquer lugar, clique a janela dentro do cômodo, como fizemos com a porta inicialmente. Podemos fechar a paleta, vamos dar um zoom e vamos entender um pouco a janela. Clicando na janela, aparece menos alças do que a porta. Mas as alças que temos aqui são muito simples. A alça da frente, como já indica, semelhante com a alça da porta, ela serve para alterar o seu tamanho. Então, dê um clique na alça da frente e coloque 1.5. Vamos fazer uma janela de 1,50 m de comprimento. Essa outra setinha aqui, ela define a largura da parede. Vamos clicar aqui e vamos digitar ponto 15, porque nessa parede tem 15 centímetros. Muito bem. Agora, para colocar a janela numa parede, vamos colocá-la exatamente no centro da parede. Para que a gente consiga encontrar o centro, traga o mouse até o snap ao objeto lá embaixo, pressione o botão da direita do mouse e clique na opção Configurações. Em Configurações, mantenha selecionado, caso não tenha, selecione, a opção Meio e OK. Não aparece o meio ao pôr o mouse numa linha, só se tiver algum comando ativo. Vamos fazer um teste na janela. Clique na janela, digite a tecla M de mover. Agora, ao passar o mouse por cima dos objetos, veja que aparece um triângulo exatamente no meio do objeto. Isso significa que esse triângulo está indicando o centro, o meio de um objeto. Então aqui, para que a gente encaixe a nossa janela de uma forma precisa na nossa parede, basta encostar o mouse no meio da janela e não clica. Vai ativar, veja, o rastreamento do snap ao objeto. Encoste na outra ponta, não clique, veja que ativou os dois lados e traga até encontrar. Olha, aqui eu estou encontrando tanto a parte da ponta da janela e aqui o meio. Clico exatamente nesse ponto, agora eu encosto ele no meio da parede, veja, desse triângulo aqui, e clico. Ele vai encaixar a nossa janela exatamente no meio da parede. Embaixo,
vamos colocar a mesma janela. Vamos lá em cima, clique na janela, selecione, digite CO para copiar, faça a mesma coisa, encoste aqui, traga para cima. Não precisa agora alinhar aqui, é só encostar aqui, trazer aqui até aparecer o X de interseção e dou um clique. Trago agora a minha janela para a parede de baixo, acho aqui o triângulo, que é o meio, e clico. Aproveitando, vamos colocar a mesma janela aqui. E vamos levar essa janela também para a cozinha. Na cozinha, ela tem que virar para a posição da parede. Selecionando a janela, você também tem aqui o objeto que alinha o bloco, né? Alinhar o bloco objeto. Clica nele e encosta. Veja, encosta na parede. Ele vai mudar a posição. Aí é só você achar o meio da parede e encaixar a janela. Podemos fazer exatamente a mesma coisa aqui. M de mover, ache o meio aqui e ache essa ponta. Não clica. Clica exatamente no encontro das duas. Pronto. Agora procure aqui o triângulo da parede. Olha, já apareceu aqui o triângulo da parede, que é o meio da parede. Clico e a minha janela agora está fixada na parede da minha cozinha. E vamos agora, para finalizar essa parte de janelas, vamos colocar uma janela no banheiro. Vamos clicar aqui na janela do quarto. Vamos copiar. Vamos trazer ela para aqui para cima. Vamos diminuir essa janela para 60 centímetros. Clica, ponto 6. Agora vamos também achar o meio. Encosta aqui. Encosta aqui, encosta aqui e clica exatamente no encontro. Pronto, coloque a janela no meio da parede do banheiro. Perfeito! Vamos agora selecionar todas as janelas. Vamos usar novamente a seleção rápida. Botão à direita, seleção rápida, camadas, camada 0, ok. Muito bem, agora vamos abrir o controle de camadas, vamos selecionar a opção janela. Vamos pressionar um ESC e as nossas janelas se encontram na camada janela e estão fixadas em suas paredes. Vamos pressionar o Ctrl S para salvar e essa é o fim da lição de como inserir portas e janelas. Em breve estarei postando mais algumas dicas e comandos para o AutoCAD.